This call is now being recorded. Beleza, então eu vou falar aqui, hoje a gente vai terminar de falar sobre o tecido hematopoético, tá? Pessoal, a gente viu aí que existem diversos tipos de tecido conjuntivo. Tem o tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente tinha os tecidos conjuntivos especiais, né? Tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo, e a gente tem o tecido hematopoético. Esse tecido aqui, o hematopoético, ele é um tecido responsável por fabricar, né, as células sanguíneas, os elementos figurados do sangue. Então, o termo hematopoético, ele vem do grego, onde haima significa sangue e poiese significa formação. Então, hematopoético nada mais é do que o tecido que forma o sangue. Então, esse tecido aí, ele vai ser responsável por formar as células sanguíneas, né, os elementos figurados, que são os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. E esse processo de formação de células sanguíneas a gente chama de hematopoese, tá? Não é hematopoiese, não, é hematopoese, que é que vem do tecido hematopoético, beleza? Então vamos explorar um pouquinho desse tecido aqui para a gente entender melhor como que ele funciona. Então, o tecido hematopoético, ele está localizado em algumas regiões do nosso corpo. Uma grande parte desse tecido está localizado na medula óssea vermelha, que fica lá dentro dos nossos ossos, né? A gente tem dois tipos de medula óssea: a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela é aquela que armazena gordura, né? Ela serve como reserva energética que a gente guarda dentro dos ossos. É aquela que quando você está comendo aquela panelada, né? Aquela mão de vaca que você bate assim no prato, desce aquela coisa amarela, aquilo ali é a medula óssea amarela, que a gente chama de tutano, do osso, né? Então, a medula óssea vermelha é aquela parte mais avermelhada, que quando você faz o frango cozido, você morde o osso, né? Aquele tutanozinho fica meio vermelhinho, vermelho não, fica meio amarronzado, né? Então, se tiver vermelho é porque está mal cozido. Então, essa daí é a medula óssea vermelha e ela é parte formada de tecido hematopoético. Além disso, a gente tem outros órgãos que fazem a formação de células sanguíneas, né, de elementos figurados. A gente tem o timo, a gente tem o baço e temos os linfonodos. Esse timo e o baço e os linfonodos fazem parte do sistema linfático. Caso você não lembre do sistema linfático, o ano que vem você vai ver novamente o sistema linfático, mas você já viu ele lá no oitavo ano do ensino fundamental, tá? Então, o tecido hematopoético, ele tem células que são chamadas de célula-tronco, né? Porque elas têm capacidade de se transformar em outras células. Essas células aí são chamadas de células pluripotentes. Por quê? Porque elas têm a capacidade de se transformar em outros tipos de células. Então, ela vai formar, basicamente, células mieloides e células linfóides. As células mieloides, elas vão dar origem à grande maioria dos elementos figurados, como as plaquetas, as hemácias e alguns tipos de leucócitos, como os eosinófilos, os basófilos, os neutrófilos e os monócitos. Já as células de linfóides, elas vão dar origem a dois tipos de linfócito, o linfócito T e o linfócito B. Não se preocupe, a gente vai ver cada um dos tipos de linfócito ainda nessa aula, um pouquinho mais à frente. O nosso sangue, pessoal, ele é formado por um material diferente, né? Por isso que ele é chamado de tecido conjuntivo especial. O sangue é o único tecido conjuntivo cuja matriz intercelular ela é líquida, certo? A matriz que os elementos figurados, né, as células sanguíneas estão mergulhadas, ela é líquida. E isso se deve à função especial do sangue, né? Que é transportar gases, nutrientes e excretas. Então, se fosse um elemento sólido, né, se a matriz fosse sólida, esse transporte seria muito mais lento. Já que como é líquido, o transporte ele é muito mais dinâmico, já que ele não tem a necessidade de ficar fazendo difusão o tempo todo e ela vai ser carregada em uma velocidade muito maior. Então, isso confere para os nossos atividades metabólicas uma velocidade e uma maior eficiência também, né? Já que ele vai chegar mais rapidamente, ele pode realizar mais processos em um menor período de tempo.
O sangue, ele também está envolvido com a defesa do organismo. A gente vai ver no próximo capítulo a parte que fala de imunidade inata e também imunidade adquirida. Essas dois tipos de imunidade aí estão relacionadas com a presença de células brancas, né, do sangue. Os leucócitos, eles são responsáveis por fazer a defesa do nosso corpo. E a gente consegue dividir o nosso sangue claramente através de um processo de centrifugação em uma parte de plasma e uma parte de elementos figurados. Nessa imagem aqui, a gente tem uma proporção aproximada de quanto que teria de cada um desses elementos dentro do nosso sangue. Então, essa parte vermelha aqui é a quantidade de hemácias que estão presentes no nosso sangue. Essa partezinha incolor aqui é a quantidade de leucócitos que estão no nosso sangue. E aqui é a quantidade de plasma que a gente tem no nosso sangue. Então, essa quantidade aqui, vocês percebem que a maior quantidade de elementos que tem aqui dentro do sangue é a quantidade de plasma, certo? Então, o nosso plasma sanguíneo, ele não é que ele dissolve, né? Ele facilita a locomoção dessas células sanguíneas dentro da corrente sanguínea, né? Dentro dos nossos vasos sanguíneos, na verdade. Então, o nosso plasma, ele é formado basicamente de água, tá? 90% do nosso plasma, ele é formado de água. Então, é por isso que a água é extremamente importante para o nosso corpo quando você está Ei, desidratado. fala mais devagar aí, por favor. Ah, tá, desculpa. O nosso plasma ele é formado por 90% de água. Então, a água ela é muito importante para a manutenção do nosso corpo. Porque se a gente perde água, a gente perde plasma sanguíneo. Se a gente perde plasma sanguíneo, aí a gente vai perder a capacidade de transportar esses elementos figurados com mais eficiência. Logo, a gente vai ter aí um déficit na nossa taxa metabólica, o que não é bom para a gente, né? Já que a gente precisa estar ali queimando nutrientes e também fazendo a respiração celular e todos aqueles processos que estão envolvidos com os gases e os nutrientes que são levados pelo sangue. Aí a gente tem aproximadamente 7% de proteínas, e a gente vai ver mais à frente quais são as proteínas que estão presentes no nosso plasma. Agora, uma parte muito importante que eu quero que vocês observem aqui. A gente tem, ó, 0,9% de sais inorgânicos. Essa quantidade aqui, ela é muito importante, porque a gente tem dentro desses sais aqui o cloreto de sódio, né? Que vai promover a osmorregulação do nosso plasma. Então, quando você vai tomar soro lá no hospital, né? Aquele soro ele tem uma concentração exata de sais, certo? Então, você não pode ter uma quantidade exagerada de sal dentro da sua corrente sanguínea, dentro do seu plasma, né? Por que que isso acontece? Porque se você tiver uma quantidade exagerada de uma quantidade exagerada de sal no seu plasma, você pode aumentar a sua pressão sanguínea, né? E aí, aumentando a sua pressão sanguínea, você pode correr riscos de ter AVC, que são acidentes vasculares cerebrais, né? Que podem ser divididos em isquemia, em aneurismas, enfim, e o próprio derrame, né? O derrame propriamente dito, que é quando sai o sangue. Pessoal, tem alguém tentando entrar, eu vou ter que sair aqui do slide. Tá. Então, esses sais aí são extremamente importantes para regulação osmótica dentro do nosso plasma. Então, se você tem uma quantidade muito grande, você pode aumentar a sua pressão sanguínea. Se você tiver numa quantidade muito pequena, aí você pode perder essa pressão, né? Você pode ter uma queda na sua pressão sanguínea, que também não vai ser bom, já que as suas atividades metabólicas vão ser reduzidas com o decaimento da sua pressão sanguínea. A glicose também é muito importante, porque a glicose, ela dá energia, né? A glicose, ela é um carboidrato, basicamente, que é utilizada para fazer a parte energética do nosso corpo. Então, às vezes, você precisa tomar glicose para recuperar, né, as suas atividades. Normalmente, quando a pessoa tem um coma alcoólico, né, quando a pessoa faz o uso
exagerado de bebidas alcoólicas, ela precisa injetar glicose na veia, porque aí ela precisa, o álcool, né, vai retirar muita da glicose do corpo da pessoa. E aí ela precisa repor essa glicose que estava perdida no corpo dela, né? E 2% do nosso plasma é composto de aminoácidos, gorduras, vitaminas e outros componentes. Beleza. Os aminoácidos, eles são subunidades muito importantes para a formação de proteínas, né? Então, eles vão formar proteínas, os aminoácidos, e são muito importantes porque dentro do nosso plasma a gente tem algumas proteínas que são essenciais, certo? A gente, como eu falei, a gente vai ver mais à frente quais são essas proteínas essenciais. As vitaminas são substâncias reguladoras, né? A gente vai ver que existem algumas vitaminas importantes na regulação. Na verdade, a gente já viu, né? Vocês já estão no primeiro ano, então vocês já estão no final do primeiro ano, já viram que existem vitaminas que atuam como cofatores, né? Elas aceleram processos de reações químicas. E a gente tem outros componentes, né? A gente tem alguns minerais que são importantes também. Por exemplo, o ferro é muito importante para respiração, para carregar o oxigênio dentro das hemácias. Então, é importante que tenha alguns outros componentes. A gente vai ver também que existem íons de cálcio que são responsáveis pela contração muscular, enfim, tudo isso aí são componentes que vão estar dentro do sangue, né? Só que é numa quantidade tão pequena que a gente acaba não colocando todos eles, porque senão seria uma lista gigantesca. Então, como eu falei para vocês, a gente tem algumas proteínas que são muito importantes, que estão dissolvidas no nosso sangue, né? A gente tem uma das proteínas que talvez seja uma das mais conhecidas, que é o fibrinogênio, tá? A proteína fibrinogênio, ela é responsável pela cascata de coagulação. Professor, o que diabos é uma cascata de coagulação? Então, pessoal, a cascata de coagulação, ela funciona da seguinte forma. Para coagular o sangue, né, para evitar o sangramento, a gente cria um coágulo, né, que é aquele cascão que fica assim na nossa pele, né? O sangue seca, né, e forma aquela barreira para evitar que mais sangue saia por aquele local que está ferido, né? Então, imagina aí que a gente tem que ter uma substância que promova a coagulação, mas essa substância, ela não pode coagular o seu sangue dentro das suas veias, né? Porque se o seu sangue coagular dentro das veias, aí você vai morrer, porque não vai parar de circular o sangue, ou vai entupir uma veia, e aí você não vai conseguir passar o sangue, né? E aí você vai acabar morrendo. Então, a cascata de coagulação é quando o fibrinogênio ele dá origem a outras substâncias e essas outras substâncias vão começar a formar o cascão. Então, essa cascata aí é porque ela ocorre em etapas, né? O fibrinogênio ele vai sendo transformado em várias etapas em uma substância que vai impedir que o sangue saia. Então, ele vai formar o coágulo. Então, por isso a gente chama de cascata de coagulação. Essa também é uma parte que vocês vão ver lá no ano que vem, quando vocês estiverem vendo a coagulação sanguínea dentro do sistema do sistema sanguíneo. Lá quando você estiver estudando os sistemas em si, vocês vão ver que existe essa parte aí de cascata de coagulação. Por enquanto, só saiba que ela é promovida através de uma proteína plasmática, né, chamada de fibrinogênio. As globulinas, elas são outras proteínas e elas vão ser responsáveis pela formação dos anticorpos. Eu acredito que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já tenha ouvido falar em um anticorpo. O anticorpo, na verdade, ele é uma proteína que sinaliza que o seu corpo está sendo atacado por um invasor ou por uma substância que não é bem-vinda lá no seu corpo, né? Então, as células sanguíneas que são responsáveis pela defesa vão lá retirar esse invasor ou essa substância. Então, os anticorpos, eles são sinalizadores de substâncias, né? Eles são proteínas que sinalizam dizendo, ó, tem alguma coisa errada aqui, é melhor vocês virem verificar essa parte aqui.
Então, é basicamente isso aí que as globulinas fazem. A gente também vai ver isso aí na parte de imunidade, a gente vai ver um pouco mais aprofundado. E as albuminas, acredito que esse daqui, quem já foi para academia, já deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida, que a pessoa fala, ai, come ovo, que no ovo tem albumina e tal, não sei o que, é bom para não sei o que mais lá e blá, blá, blá. Então, as albuminas, elas naturalmente estão dissolvidas no nosso sangue, né? E elas servem também para osmorregulação, né? Para regulação osmótica, transporte de sais e água do meio extra e intracelular, e também para manter a viscosidade do sangue. O sangue ele não pode ser completamente fluido, né? Assim, ele tem uma viscosidade, ele é assim meio grudento, né? Se você já se cortou alguma vez, você pegou no sangue, você já viu que ele é meio grudentozinho assim, então ele é viscoso. Então, a albumina, além de manter essa viscosidade, ela mantém a pressão sanguínea, que também está um pouco relacionada com essa viscosidade do sangue, né? Quando o seu sangue é muito viscoso, a sua pressão sanguínea pode ser alterada. E ela também é responsável pelo transporte de ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos aí, você já deve ter lembrado dele lá do começo do ano, são aquelas células que são promovidas, que as células não, né? Elas são substâncias que promovem a formação de gorduras. Bom? E aí, finalmente, a gente chega nos elementos figurados do sangue. Os elementos figurados do sangue são as hemácias, e aqui eu quero que vocês lembrem esses outros nomezinhos também, tá? Às vezes aparecem em algumas questões esses nomes, e é bom que você saiba o que eles significam. As hemácias também podem ser chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, tá? Então, se você vê o termo eritrócito, hemácia ou glóbulo vermelho, significa tudo a mesma coisa. A gente está falando das células sanguíneas vermelhas, né, que carregam o oxigênio. Os leucócitos, que também podem ser chamados de glóbulos brancos, e aí dentro dos leucócitos a gente vai ter uma grande classificação de leucócitos, e a gente vai ver mais à frente. E a gente tem as plaquetas, que também podem ser chamadas de trombócitos, tá? E aí a gente vai analisar cada um deles agora. Então vamos lá. As hemácias, pessoal, são células sanguíneas que têm o formato de disco, tá? Ela é um formatozinho discoide, ou seja, ela é redonda e achatada, e é um disco bicôncavo. Por que bicôncavo? Ó, se você olhar aqui, ela tem uma depressão aqui no meio e outra depressãozinha aqui no meio, formando como se alguém tivesse amassado ela assim, né? Então, ela tem o formato bicôncavo, tá? Se você for analisar uma célula, uma hemácia de mamífero, você vai ver que elas não possuem núcleo. Já outros organismos, como os anfíbios e répteis, essas células aí vão ser nucleadas, mas nos mamíferos elas são anucleadas. E existe uma coisa, existe uma razão, né? Por que elas são anucleadas? Elas são anucleadas porque elas têm que tirar o núcleo para ocupar mais espaço com os gases, certo? Então, elas perdem o núcleo para que a sua eficiência no transporte de gases seja aumentada, tá? Então, a hemoglobina, ela é uma substância que está presente dentro das nossas hemácias. E essa hemoglobina aí, ela é responsável pela coloração vermelha que as hemácias têm. Lógico que se você fizer um corte em tecido sanguíneo, se você fizer uma lâmina de tecido sanguíneo, você observar no microscópio, ela não vai ser vermelha, você não vai enxergar ela vermelha, né, lá no microscópio, não vai dar para se enxergar ela vermelha. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequena, né? Então, essas hemácias que você vê aqui, desse jeito aqui, são coloridas artificialmente, tá? Mas a hemoglobina tem uma coloração vermelha, isso que é muito sutil, mas ela dá esse aspecto avermelhado. E a hemoglobina, ela é responsável pelo transporte de gases, tá? Ela se liga a um radical chamado de radical M, ela tem um radical chamado de radical M, e esse radical M aí, ele se junta com as moléculas de gás carbônico e também com as moléculas de oxigênio. Para a hemoglobina funcionar corretamente, ela precisa se ligar a um íon de ferro,
tá? O íon ferro é um mineral que a gente absorve quando você come feijão, por exemplo, você absorve ferro e é muito importante para que você faça o transporte dos gases, tá? Então, quando você tem ausência de ferro no seu corpo, você vai ter um tipo de anemia chamada de anemia ferropriva, que é quando você desenvolve um problema de anemia devido à ausência do nutriente ferro, tá? Então, se você tem pouco ferro no seu corpo, o seu transporte de gases vai ser prejudicado. Isso que provoca aquela fraqueza na pessoa que tem anemia, tá? A formação de hemácias, ela é feita através de um hormônio chamado de eritropoetina. Esse hormônio aí, ele é produzido lá nos rins, tá? O que que acontece? Quando a saturação de oxigênio está baixa e a quantidade de hemácias passa lá dentro dos rins, né? O seu rim interpreta, poxa, a quantidade está muito pequena. Então ele vai lá, libera esse hormônio e a medula óssea vermelha vai começar a produzir novas células sanguíneas, tá? E aí, na verdade, lá na medula óssea vermelha, a gente já tem algumas hemácias prontas, só que elas são nucleadas. Então, a eritropoetina, ela vai fazer com que essas hemácias percam os seus núcleos, e aí ela vai lá realizar a maturação dessa hemácia, né? No dia seguinte, provavelmente, essas hemácias já estão prontas para serem utilizadas pelo nosso corpo. As hemácias, elas são células que trabalham com uma frequência muito grande, né? Elas ficam carregando gases o dia todo. E como elas não têm núcleo, elas não têm capacidade de replicação, certo? Elas não têm núcleo, elas não conseguem fazer a divisão celular. Então, as hemácias, elas nascem lá no tecido hematopoético e aproximadamente 120 dias depois, elas são consideradas velhas e começam a ser destruídas. E, obviamente, os componentes dessa hemácia, elas vão ser reaproveitadas e vão formar novas hemácias ou qualquer outra substância ou célula que seja importante para o corpo naquele momento. Então, onde que elas vão ser destruídas? Elas vão ser destruídas no baço, no fígado e também na medula óssea vermelha. Então, o baço, ele é o lugar onde principalmente as hemácias vão ser destruídas, né? Principalmente no baço. Mas, por algum acaso, a pessoa não tiver mais o baço, né, tivesse feito uma cirurgia e retirado o baço, as hemácias vão ser destruídas lá no fígado e na medula óssea vermelha. Então, grande parte dos componentes vão ser reaproveitados, mas existe uma substância que vai ser eliminada junto com a bile, né? Que é a chamada de bilirrubina. Essa substância aí tem uma coloração amarela, então quando as pessoas estão perdendo muitas células sanguíneas, elas produzem muita bilirrubina. Essa bilirrubina pode se depositar na pele e a pessoa fica com a pele amarelada. Opa, lembra aí da anemia? A pessoa fica com a pele amarelada, né? Outra doença que produz uma grande quantidade de bilirrubina é a hepatite, né? Quando a pessoa está com hepatite, ela vai também produzir uma grande quantidade de bilirrubina, não vai ser eliminado tudo na bile, né? E aí ela vai ser depositada na pele e a pessoa vai ficar com a pele amarelada. É por isso que tanto na anemia quanto na hepatite a pessoa tem a pele um pouco amarelada. E a gente tem os leucócitos. Pessoal, os leucócitos talvez sejam as células mais complicadinhas, assim, do sistema sanguíneo, tá? Do nosso tecido sanguíneo, as células que talvez dê mais trabalho para você sejam os leucócitos. Por quê? Os leucócitos, eles estão divididos em categorias, certo? As hemácias, a gente só tem um tipo de hemácia. Mas leucócitos, a gente tem alguns tipos de leucócitos. A gente tem uns 5 tipos de leucócito, basicamente, tá? Então, os leucócitos, eles estão relacionados com a defesa do organismo. A gente se defende de organismos invasores ou de substâncias através dos leucócitos, tá? Então, a gente tem aí, numa situação de infecção, né? Por exemplo, você foi contaminado por um vírus. Aí a quantidade de leucócitos ela pode, inclusive, triplicar, né? Para quê? Tudo para retirar aquele invasor de dentro do seu corpo. Então, os leucócitos, eles vão ser classificados em categorias. A gente vai dividir eles em 2 categorias, basicamente, de acordo com as características que eles têm no núcleo e também no citoplasma. Se eles tiverem o núcleo segmentado e eles tiverem grânulos no seu citoplasma, a gente vai dizer que eles são leucócitos do tipo granulócitos.
Se eles não tiverem um núcleo segmentado e também não tiverem grânulos no seu citoplasma, a gente vai dizer que eles são agranulócitos. Dentro dos granulócitos, a gente vai ter algumas subdivisões. A gente vai ter os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, e a gente vai ter dentro dos agranulócitos os linfócitos e os monócitos. Aí, pessoal, essa é a parte que talvez confunda um pouco vocês. Por quê? Porque cada um deles vai ter mais ou menos uma função definida. Você precisa saber de todos? Não, não precisa saber de todos, mas você precisa saber pelo menos o básico, tá? E aí coloquei aqui algumas informações básicas para que vocês entendam melhor esses leucócitos, tá? Então vamos lá. Primeiro, talvez seja um dos mais importantes. Por quê? Porque eles aparecem em maior quantidade dentro do nosso corpo e eles possuem uma característica muito, muito, muito fácil de você aprender, tá? Então, vamos lá. Os neutrófilos, eles estão presentes em 55 a 65% dos leucócitos, né? Tipo, pega aqui o total de leucócitos, 55 a 65% é só neutrófilo. Então, é muito neutrófilo que a gente tem no nosso corpo. E a característica mais importante que a gente tem aqui é que os núcleos deles são segmentados em 3 lobos, tá? Então, se você pegar o núcleo do neutrófilo lá, ele vai ter 3 bolinhas, entende? São 3 lobos, tá? Os neutrófilos, pessoal, eles são ativos, né? Eles são móveis, eles conseguem se locomover, tá? E eles são considerados a primeira linha de defesa do organismo. Então, chegou um organismo, eles são bem generalistas, né? Chegou um organismo diferente, assim, um organismo invasor, eles vão lá e atacam esse organismo aí. Beleza. Então, eles vão realizar o que a gente chama de diapedese. O que é a diapedese? É ele conseguir atravessar os vasos sanguíneos e chegar até os tecidos, tá? Eles vão chegar nos tecidos através da passagem do próprio vaso sanguíneo. Então, ele vai lá, atravessa o vaso sanguíneo para chegar nos tecidos e lá nos tecidos eles vão poder atacar, por exemplo, um organismo que seja invasor ou uma substância que esteja prejudicando o organismo. Beleza. Deixa eu só ligar a minha tomada aqui. Ok. Então, eles realizam essa diapedese. Quando você, por exemplo, está tendo uma infecção, né? E aí fica aquela quantidade amarelada, aquela substância amarelada que a gente chama de pus. Aquilo ali, basicamente, são neutrófilos mortos, tá? Então, na guerra contra os organismos invasores, eles vão matar os invasores, mas, como consequência, eles também vão morrer. Todos os neutrófilos que atacarem ao organismo invasor, eles vão acabar morrendo. Beleza. E aí a gente tem outro tipo de granulócito, que são os eosinófilos. Pessoal, os eosinófilos também podem ser chamados de acidófilos, e eles estão numa quantidade razoavelmente pequena, tá? Entre 2 e 4% do total de leucócitos são os eosinófilos. Eles vão ter também uma característica fácil de você observar. Eles possuem um núcleo bilobado, tá? A gente tem 2 lóbulos. Então, os neutrófilos são trilobados e esses aqui são bilobados. Eles também são móveis, né? Eles se locomovem e eles também realizam a diapedese, né? Que é atravessar o vaso sanguíneo para chegar nos tecidos. Só que os eosinófilos, eles vão possuir a capacidade fagocitária limitada. É diferente dos neutrófilos, eles possuem uma capacidade fagocitária bem maior, mas aqui ela é bem limitada. Normalmente, esses eosinófilos aqui, eles vão combater parasitas como vermes, né? Por exemplo, se você tem um verme lá no seu intestino, uma lombriga, quem vai atacar estes vermes aí vão ser os eosinófilos, tá, professor? Mas o verme é macroscópico, a célula é microscópica, sim, pessoal, mas ele vai ser liberado numa grande quantidade, tá? É 2 a 4%, mas 2%, imagina aí, 2% de 1 milhão de células. É muita célula. Então, eles vão lá, atacam esse verme, né? Produzem substâncias que vão atravessar a cutícula desse organismo para fazer com que ele seja expulso do nosso corpo, que ele morra, né? A gente não quer um parásita no nosso corpo.
E estes eosinófilos, eles também são capazes de bloquear reações alérgicas, tá? As reações alérgicas, a gente também vai ver um pouquinho sobre elas, são reações que a gente tem para evitar, né? Na verdade, a reação alérgica, ela é quando uma substância que a gente não tem, não pode estar em contato com o nosso corpo, entra em contato com o nosso corpo. Então, a gente tem uma reação rápida para eliminar essa quantidade de substância, né? Lógico que se a substância estiver numa quantidade muito grande, aí você pode ter o que a gente chama de choque anafilático, né? É quando a pessoa tem uma grande quantidade de substâncias tóxicas no seu corpo e aí o seu corpo inteiro começa a se autodestruir. E aí vira uma bagaceira toda. Se você não tiver acesso a um hospital rápido, talvez a gente vá para sua casa comer café com bolo lá ao redor de você, no seu caixão. Tá bom? A gente vai ter os basófilos. Os basófilos também estão presentes numa quantidade muito pequena, representando cerca de 0,5 a 1% do total de leucócitos. Pessoal, os basófilos, eles talvez sejam os leucócitos mais misteriosos que tem dentro do nosso corpo. Eles possuem um núcleo meio irregular, então a gente não tem bem certeza de quantos lobos ele tem, mas ele tem um núcleo amassadinho assim, né? Não é exatamente dobrado, não é exatamente dividido em lobos, mas ele também não é único, né? Ele é bem irregular mesmo. Eles também são fagocitários e eles vão liberar duas substâncias muito importantes. Essas duas substâncias aqui eu quero que vocês lembrem o nome delas. Ele vai liberar a histamina. A histamina, ela é uma substância que vai provocar reações alérgicas, né? Ela inicia um processo alérgico, né? E a heparina, essa heparina aí está relacionada com a coagulação sanguínea, tá? Na presença de heparina, a coagulação sanguínea ela é um pouco prejudicada. A função dos basófilos, ela não está assim completamente clara, tá? Até hoje a gente não tem assim uma função, a gente não entende muito bem a função dos basófilos. A gente está estudando para entender melhor a função dos basófilos, mas eles têm alguma função relacionada com inflamação e com alergia, por causa das substâncias que eles liberam, né? Que é a histamina e a heparina. Então, fica aí para você. Professor, Oi. mas essas substâncias aí que eles liberam não fazem mal pro corpo, não. Assim, depende muito. A substância, tanto a heparina como a histamina, elas são importantes. Processos alérgicos, eles são importantes dependendo do nível da alergia, né? Tipo assim, quando uma coisa entra no seu nariz, eu, por exemplo, tenho rinite alérgica, né? Então, quando eu entro em contato com poeira, eu começo a espirrar. É ruim para o meu corpo? Dependendo da quantidade de poeira, vai ser ruim porque eu vou ficar lacrimejando, vai ficar, meu nariz vai doer, vai fazer ficar, eu vou ficar com os olhos vermelhos e tal. Mas assim, a reação alérgica do espirro vai fazer eu eliminar a poeira que está dentro do meu corpo. Então, em determinado momento, ela vai parar. Então, a alergia não foi uma coisa boa, né? Sim, olhando por É, essa perspectiva, ela é uma coisa boa, né? Mas assim, quando é muito exagerado, aí já não se torna mais uma coisa boa. É como qualquer coisa na vida, né? Quando você tem na dose certa, é ótimo. Se você tem uma dose exagerada, aí vai ser é, prejudicial, né? Então, é basicamente isso aí que acontece aqui na liberação dessas substâncias. ok. Beleza. E por último, a gente tem os linfócitos. Pessoal, os linfócitos, eles são células agranulócitas. Esses linfócitos aqui, eles vão ser muito, muito importantes mais à frente, quando a gente estiver estudando a imunidade. Principalmente porque ele está relacionado com uma doença que os vestibulares adoram, que é a AIDS, tá? Então, os linfócitos, eles estão relacionados com a AIDS. Então, quais são as características dos linfócitos? Primeiro, os linfócitos aparecem em cerca de 20 a 30% do total de leucócitos do nosso corpo. Os linfócitos vão possuir um núcleo esférico e bem grande, né? Que vai ocupar quase o total da célula inteira, né? A gente vai ter dois tipos de linfócito. A gente vai ter o linfócito T e o linfócito B, tá? Os linfócitos T a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ver a função deles lá quando a gente vai ver da imunidade. E os linfócitos B, pessoal, também são muito importantes.
Porque quando eles são estimulados de forma correta, né, quando o nosso corpo entra em contato com alguma substância, ele vai ser estimulado a se converter em um tipo de célula chamada de plasmócito. E esses plasmócitos aí vão produzir umas proteínazinhas que são sinalizadoras, que a gente já sabe qual é o nome delas, né? Que são os anticorpos, tá? Então, os plasmócitos, eles vão produzir os anticorpos. Então, os linfócitos, eles também fazem parte da defesa do nosso corpo. Se você procurar mais aí a fundo, você vai encontrar uma coisinha chamada de células T, que são nada mais são do que linfócitos, tá? Esses linfócitos aí são importantes na defesa do nosso corpo, a gente vai ver eles lá na parte de imunidade. E a gente tem os monócitos. Os monócitos, eles, do total de leucócitos, né, eles representam de 2 a 8%. E eles não vão ter o núcleo segmentado, mas o núcleo dele também não vai ser esférico, ele vai ter o formato de U, tá? Então, ele vai ter essa dobrinha aqui assim, ó, formando como se fosse um U, tá? Eles são móveis, eles também realizam diapedese, e eles entram através da diapedese, né, nos tecidos conjuntivos. E lá nos tecidos conjuntivos, eles vão se tornar macrófagos. Esses macrófagos aí estão extremamente relacionados com a fagocitose. Caso você não lembre o que é fagocitose, fagocitar é comer, certo? Ele engloba a molécula sólida e aí ele engole essa molécula, né? Ele vai digerir aquela molécula de forma intracelular. Então, os macrófagos estão relacionados com a fagocitação de invasores, no caso podem ser vírus, bactérias, protozoários, qualquer organismo que seja englobável por um macrófago, né? Também vão fagocitar células mortas, né, para aproveitar os componentes daquela célula, e também vão fagocitar alguns resíduos que estão presentes lá no nosso tecido conjuntivo. Os monócitos também são células agranulócitas, né? Então, no seu citoplasma, eles não vão possuir grânulos. Por último, nós temos as plaquetas. Pessoal, as plaquetas elas não chegam a ser células, tá? Elas são fragmentos do citoplasma de células chamadas de megacariócitos. Então, esses megacariócitos aí vão perder parte do seu citoplasma e vão formar as plaquetas. As plaquetas elas vão ter o formato meio discoide, né? E elas não vão ter núcleo. Por quê? Porque são pedaços de citoplasma. Então, elas são pedaços de células. Elas estão relacionadas com a coagulação sanguínea. Então, se você tem baixa quantidade de plaquetas, você vai ter aí um problema de sangramento, tá? Uma coisa interessante, quando você está com dengue hemorrágica, o médico pede para você fazer um hemograma para você saber o número de plaquetas, né? Normalmente, o número de plaquetas, ele indica que a pessoa pode estar com dengue, né? Associado com os outros sintomas, a diminuição do número de plaquetas pode estar associado com a doença dengue, né? Então, quando a pessoa perde muitas plaquetas mesmo, ela entra no nível da dengue que é mais grave, né? Que é a dengue hemorrágica, onde a pessoa vai perder sangue pelas vias nasais, pela via bucal, às vezes até pelas vias genitais também, tá? Então, essas plaquetas aqui, elas são encontradas apenas nos mamíferos, tá? Os outros organismos, como répteis, anfíbios, peixes, não vão possuir as plaquetas. Elas são células exclusivas dos mamíferos. Belezinha? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula de tecido hematopoético. Então, eu vou encerrar essa gravação. As pessoas que estão na aula, por favor, não saiam. A gente vai continuar. E para você que está assistindo depois, até a próxima.